Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. O vídeo de hoje está sendo gravado a propósito de um comentário deixado em um dos vídeos aqui do canal pela Iná Benquimol. Ela me pergunta sobre objeto inteligente. O objeto inteligente é um recurso Photoshop que tem uma série de aplicações. E eu decidi nesse vídeo escolher 3 exemplos que provavelmente são os 3 usos mais frequentes que eu faço do objeto inteligente. Então a gente vai ver 3 exemplos do uso de objetos inteligentes. Antes de mais nada, a gente precisa saber o que é um objeto inteligente. O objeto inteligente, ou Smart Object, é um tipo especial de camada que guarda as informações dessa camada, as informações originais dessa camada, num documento separado. Isso faz com que a gente possa realizar tratamento não destrutivo sobre essa camada, porque a gente não está atuando diretamente sobre a camada, e sim sobre esse outro documento que é criado no momento em que a gente converte uma camada comum em uma camada de objeto inteligente. Eu vou deixar aqui no um link aqui na descrição do vídeo para você baixar as fotos que a gente vai usar aqui na aula, e aí você pode acompanhar com o vídeo, isso pode ser interessante. Vamos lá então para a gente ver o nosso primeiro exemplo do uso do objeto inteligente. Então eu estou com essa imagem aberta e eu já removi o fundo dessa foto porque eu acho que assim vai ficar mais fácil a gente enxergar o que eu quero mostrar. Eu vou duplicar essa camada, vou dar um Ctrl J. Quando o objeto inteligente surgiu, ele tinha como principal objetivo preservar a qualidade da imagem quando a gente interpola. Interpolar significa jogar fora pixels ou acrescentar pixels a uma imagem. Toda vez que a gente redimensiona uma imagem, diminui ou aumenta, a gente está interpolando. Quando a gente diminui, está interpolando para menos, jogando fora pixels. Quando a gente aumenta, a gente está interpolando para mais, acrescentando pixels. E toda vez que a gente interpola, a gente corre o risco de perder qualidade. Essa perda de qualidade pode ser mais ou menos visível, mas ela vai estar sempre no horizonte da interpolação. Então, o objeto inteligente evita essa perda de qualidade porque ele, como eu falei no início, é um tipo especial de camada que está ligado a um documento que contém as informações originais dessa camada. Então, o que eu faço nessa camada de objeto inteligente não está afetando essa camada diretamente, está afetando esse outro documento. E apenas no momento em que eu salvar esse documento de trabalho é que as informações desse documento do objeto inteligente serão aplicadas uma única vez e definitivamente àquela camada. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte: antes de mais nada, eu vou aumentar um pouquinho a área dessa imagem. Eu vou ativar a camada 0, que é a camada original do arquivo. Vou clicar na tecla C para ativar a ferramenta de corte. Vou puxar nessa alça para a direita um pouquinho aqui para eu ganhar um pouco mais de espaço. Clico Enter para aceitar essa alteração. Vou pegar a ferramenta Mover, atalho V, vou clicar, ativar a camada de cópia que eu acabei de criar e vou puxar o conteúdo dessa camada aqui para a direita para a gente ver essas duas imagens. Agora eu vou converter essa camada que eu criei, essa camada que a cópia da camada original do arquivo, para objeto inteligente. Tem várias maneiras de se fazer isso. Eu vou fazer aqui da maneira como eu prefiro. Clico com o botão direito na camada e veja, não é nem na miniatura da camada, nem no nome da camada, é aqui na camada. Esse menu vai aparecer e eu vou escolher converter em objeto inteligente. Nada acontece com a imagem, mas aqui na miniatura da camada a gente vê um íconezinho indicando que agora eu tenho um objeto inteligente. Vou trabalhar primeiro na camada original, a camada normal. Ativo essa camada normal, vou ativar a ferramenta de transformação livre, Ctrl T, vou clicar e arrastar uma das alças e deixar essa imagem bem pequena. Ao fazer isso, ao diminuir o tamanho da imagem, eu tenho necessariamente que jogar pixels fora, né? Então, uma imagem, uma determinada dimensão tem um determinado número de pixels. Quando eu diminuo essa imagem, eu preciso jogar fora esses pixels. E quando eu pressionar Enter no teclado, eu estou dizendo para a ferramenta de transformação livre que eu estou aceitando essa interpolação. Então, ela vai jogar os pixels necessários fora. Então, vou pressionar Enter no teclado. A gente não percebe uma perda de qualidade porque a imagem é muito pequena, obviamente a gente não consegue perceber isso. Mas agora, quando eu ampliar de volta essa imagem, a gente vai ver o que aconteceu. De novo, pressiono Ctrl T no teclado, clico em uma das alças e puxo. Olha só,
O que sobrou de pixels dessa interpolação que eu acabei de fazer é isso que a gente está vendo aqui. Então, todos os outros pixels dessa imagem foram descartados, foram jogados fora, eu interpolei para menos. Agora, quando eu pressionar Enter no teclado, eu estou dizendo para a ferramenta de transformação livre que eu quero que essa foto volte a ter esse tamanho. Então ela vai precisar criar pixels para substituir aqueles que foram descartados. A gente vai interpolar para mais. E olha só o que acontece. Pressiono Enter, olha como a perda de qualidade é visível, evidente. Porque quando o Photoshop tem que criar pixels, ele não consegue criar pixels exatamente iguais aos pixels originais da foto e a gente tem uma perda de qualidade. Então esse é o problema da interpolação. A gente, ao jogar fora ou acrescentar pixel, a gente corre o risco de perder qualidade da imagem. Isso pode ser mais ou menos visível, mas isso é uma questão presente na interpolação. Quando a gente faz a mesma coisa no objeto inteligente, veja só, vou ativar essa camada que eu copiei, inclusive vou renomear essa camada para objeto inteligente. Vou ativar a ferramenta de transformação livre, Ctrl T, e vou diminuir para o mesmo tamanho, mais ou menos, do que eu fiz na primeira imagem. Vou dar um Enter, teoricamente eu estaria interpolando para menos, jogando fora pixels. E agora eu vou ampliar de volta essa foto, Ctrl T, e está aqui. Não há nenhuma perda de qualidade. Vou pressionar Enter para aceitar essa transformação e a gente não percebe perda de qualidade. Por quê? Essa alteração não foi feita diretamente nessa camada. Esse é um ajuste não destrutivo. Essa alteração foi feita nesse documento que foi criado no momento em que eu converti a camada normal para objeto inteligente e isso não está afetando diretamente a camada. É claro que você não vai diminuir uma foto e simplesmente aumentar. Isso não faz muito sentido, pelo menos eu não faço isso no meu trabalho. Mas, se você imaginar a seguinte situação, você está lá diagramando uma página de álbum com 5 ou 6 fotos, e aí você precisa aumentar e diminuir cada uma dessas fotos, algumas vezes até que você encontre uma harmonia nesse layout. E toda vez que você aumenta e diminui essa foto, você está interpolando e, portanto, você está correndo o risco de perder qualidade nessa imagem. Se você converte essas camadas para objeto inteligente, esse risco é diminuído, ou, na verdade, esse risco não vai existir, porque o objeto inteligente previne essa perda de qualidade. Ou uma outra situação, você está criando aí um layout, um banner, um cartaz, um folder, e você precisa aumentar e diminuir os elementos, as fotos que vão compor esse folder, esse banner. Da mesma maneira, toda vez que você diminui ou aumenta, você está interpolando e está correndo o risco de perder qualidade. Nesses casos, o ideal, então, é converter para objeto inteligente, porque você evita essa perda de qualidade. Essa foi a primeira utilidade do objeto inteligente, a utilidade mais fundamental do objeto inteligente. Mas existem outras possibilidades de trabalho com objeto inteligente e eu vou aqui, então, demonstrar uma segunda possibilidade, um segundo exemplo, que é também um exemplo bastante comum aqui no meu trabalho. Vamos lá ver, então. Eu tenho essa foto aberta e nessa imagem eu quero trabalhar com filtros. Quando a gente converte uma foto para objeto inteligente, a gente vai também, ao invés de trabalhar com o filtro normal, a gente vai trabalhar com aquilo que o Photoshop chama de filtro inteligente. O filtro inteligente é um filtro que pode ser editado, e isso é bastante útil, porque tradicionalmente, ao aplicar um filtro numa camada, eu não consigo mais ajustar a intensidade ou os parâmetros daquele filtro. Eu tenho a única possibilidade, depois de fazer isso, a única possibilidade que eu tenho é trabalhar com a opacidade da camada. Quando eu converto uma camada para objeto inteligente, eu estarei trabalhando com filtros inteligentes, que, como eu falei, são editáveis. Veja só, eu, antes de mais nada, vou duplicar essa camada, não quero trabalhar no plano de fundo, Ctrl J, e agora essa camada duplicada vai ser a camada que eu vou converter para objeto inteligente. Eu disse anteriormente que eu posso clicar no botão direito na camada e escolher a opção Converter em objeto inteligente. Vou mostrar uma outra maneira de se converter uma camada para objeto inteligente. Vou lá no menu Filtro e eu tenho uma opção aqui, olha, Converter para filtros inteligentes. Filtro inteligente nada mais é que uma camada de objeto inteligente que vai receber um filtro. Esse filtro, então, passa a se chamar de filtro inteligente. Então, quando eu clicar em Converter para filtro inteligente, ele me pergunta se eu quero converter essa camada para objeto inteligente, eu digo que sim, e veja, o mesmo íconezinho está presente aqui na miniatura da camada. Essa é uma camada de objeto inteligente como a outra que eu criei. Só mostrei um outro caminho de chegar lá.
Agora eu vou em filtro e vou aqui criar um filtro, vou aplicar um filtro de nitidez para a gente intensificar essa textura da íris. Então eu vou em tornar nítido, máscara de nitidez. Estou utilizando um filtro de nitidez aqui, mas eu podia utilizar qualquer outro filtro, tá? Então eu vou ajustar aqui a intensidade. Veja que eu vou olhar só para a íris, não vou olhar para a pele, não vou olhar para a sobrancelha, para cílios, nada. Vou olhar apenas para a íris. Vou definir aqui a quantidade que eu quero de nitidez para essa íris e vou clicar em OK. E olha só que interessante. Agora eu tenho um filtro inteligente. Esse filtro inteligente tem duas características. A primeira delas é que ele já possui uma máscara. Então ele já vem com uma máscara. E a segunda é que eu posso editá-lo se eu clicar aqui no nome do filtro. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é trabalhar com essa máscara. Eu quero que essa nitidez afete apenas a íris e não a pele, o branco do olho, a sobrancelha, nada disso. Eu vou ativar a máscara por padrão é branca. Branco revela, máscara branca mostra todo o conteúdo da camada a qual ela está associada. Então eu vou inverter essa máscara para preto. Ctrl I para inverter a máscara. Agora eu não vejo mais o efeito do filtro porque a máscara preta está escondendo esse filtro. Vou pegar o meu pincel, atalho B de bola, ajusto o tamanho do pincel com as teclas de colchete, abre colchete e fecha colchete. Aqui no seletor de cores, verifico se a cor de primeiro plano é branca. Se não for, você pode clicar em X e aí essa cor de primeiro plano alterna entre o preto e o branco. E vou pintar sobre a íris. Quando eu pinto de branco sobre a íris, na verdade eu estou pintando sobre a máscara, eu começo a ver o efeito de nitidez naquela área que foi pintada de branco na máscara. Perfeito, e agora a gente percebe o efeito de nitidez aparecendo nessa íris. Pensando no uso tradicional do filtro, era isso que eu poderia fazer, e se eu achei que o filtro foi muito intenso, eu poderia eventualmente baixar a opacidade da camada. Mas como eu estou trabalhando com o filtro inteligente, um objeto inteligente, portanto, se eu quiser reeditar esse filtro, ou seja, aumentar ou diminuir a intensidade desse filtro, basta eu clicar duas vezes no nome do filtro, no nosso caso, máscara de nitidez, a janelinha do filtro aparece novamente e eu posso fazer o ajuste que eu quiser, veja, aumentar a intensidade, aumentar o raio, eu posso fazer o ajuste que eu quiser. E eu vou fazer um ajuste qualquer aqui só para a gente ver isso acontecendo. Vou clicar em OK e agora esse filtro foi atualizado, quer dizer, ele recebeu agora um ajuste depois de ter sido aplicado. Isso é extremamente útil quando a gente está fazendo retoque de pele e eventualmente a gente vai usar filtros com bastante frequência em retoque de pele e a gente pode então voltar a esse filtro e reeditar da maneira que for mais adequado para aquela situação. Então essa é um outro exemplo do uso do objeto inteligente que aqui no meu trabalho a gente acaba utilizando bastante. Vamos ver um terceiro exemplo do uso do objeto inteligente agora, que eu acho talvez seja o mais interessante de todos. Vamos lá. Então eu tenho esse arquivo RAW aqui, eu vou abrir esse arquivo RAW no Camera Raw inicialmente para fazer os ajustes básicos, depois eu quero levar esse arquivo para o Photoshop na forma de um objeto inteligente. Eu vou clicar duas vezes nesse arquivo RAW, o Camera Raw se abre, eu vou fazer os ajustes aqui rapidamente, vou baixar um pouco a exposição, baixar realces e brancos para recuperar o céu, abrir as sombras, abrir um pouco dos pretos, aumentar um pouquinho os valores de claridade, talvez vibração. Perfeito. Fiz os ajustes básicos rapidamente aqui nessa imagem, e agora se eu quisesse abrir a foto no Photoshop, eu clicaria simplesmente em abrir, essa foto seria aberta no Photoshop e eu poderia continuar trabalhando. Mas eu quero trabalhar com essa foto na forma de um objeto inteligente, e a gente já vai entender por que isso. Eu vou pressionar Shift no teclado e olha o que acontece, aquele botão abrir se transforma em abrir objeto, e quando eu clicar em abrir objeto, o Photoshop vai ser aberto e aquele arquivo tem o íconezinho do objeto inteligente na miniatura da camada. Significa que agora eu tenho um objeto inteligente. Estou trabalhando com um objeto inteligente. E aqui no Photoshop eu posso fazer o que eu quiser. Por exemplo, eu poderia criar uma camada de ajuste de curva, trabalhar aqui com os azuis, quem sabe. Enfim, eu vou fazer um ajuste aqui rápido só para a gente
entender a utilidade disso. Vou também trabalhar com os vermelhos da foto. Perfeito. Poderia criar uma nova camada de ajuste, quem sabe aqui equilíbrio de cores. E posso criar o efeito que eu quiser. Enfim, posso trabalhar à vontade aqui da maneira tradicional no Photoshop. A questão é, eu abri um arquivo RAW na forma de objeto inteligente no Photoshop. Significa que eu posso voltar para esse arquivo RAW a qualquer momento. Olha só, se eu clicar 2 vezes na miniatura da camada do objeto inteligente, ele vai abrir de volta a câmera RAW. E aqui eu posso fazer qualquer ajuste que eu quiser. E eu vou fazer um ajuste aqui bem intenso, só para a gente enxergar essa alteração lá no Photoshop. Eu posso fazer então o ajuste que eu quiser. E quando eu clico em OK, olha o que acontece. Aquele arquivo é atualizado a partir dos ajustes feitos no Camera Raw, ou seja, eu posso voltar do Photoshop para o Camera Raw, trabalhando no arquivo original, no arquivo RAW original, e não num arquivo de pixels, o que é muito útil para principalmente ajustes tonais. Então, olha, vou voltar lá no Camera Raw, clico 2 vezes na miniatura da camada do objeto inteligente e faço o ajuste que eu quiser. E quando eu clico em OK, esse ajuste feito no Camera Raw é atualizado no Photoshop. Isso é muito bacana, porque como eu falei, a gente está trabalhando no Photoshop, mas a partir de um arquivo de RAW, não um arquivo de pixel. O que me dá muito mais possibilidade de ajustes, principalmente em termos de ajustes tonais. Isso pode ser feito também com o Lightroom. Olha só, eu vou abrir o Lightroom aqui. Tenho uma foto já no módulo da revelação, deixa eu ajustar aqui o tamanho da interface. Tem uma foto aqui, vou para o módulo da revelação, vou fazer um ajuste qualquer aqui nessa imagem, vou aumentar a exposição, baixar um pouquinho os realces, aumentar o contraste, enfim. Faço um ajuste qualquer aqui no Lightroom, aumentar a claridade também. E para eu abrir essa foto no Photoshop na forma de objeto inteligente, eu clico com o botão direito sobre a imagem. Nesse menu suspenso que aparece, eu tenho a opção Editar em. E em Editar em, ao invés de eu escolher Editar em Adobe Photoshop, que seria a forma tradicional de abrir um arquivo no Photoshop, eu vou escolher Abrir como objeto inteligente no Photoshop. E veja só o que vai acontecer. Vamos esperar um pouquinho, o Photoshop vai abrir esse arquivo. Perfeito. O Photoshop abriu como um objeto inteligente. Olha só o íconezinho aqui na miniatura da camada. Agora, de novo, eu posso fazer qualquer ajuste que eu quiser nessa imagem. Enfim, vou fazer um ajuste qualquer aqui só para a gente ver isso acontecer. E se eu quiser voltar a trabalhar num arquivo RAW, basta eu clicar 2 vezes na miniatura da camada desse objeto inteligente. E o que eu tenho é o Camera Raw aberto. E a gente não precisa se espantar com isso, porque o Camera Raw e o Lightroom são exatamente iguais quando se trata da revelação. O motor de conversão de RAW do Lightroom e do Camera Raw são iguais, desde que estejam os dois atualizados. Então, tudo que eu fiz lá no Lightroom, veja só, o balanço de branco, realces, exposição, tudo está aqui no Camera Raw. Então eu posso fazer qualquer ajuste que eu achar conveniente. Vou deixar aqui bem quente, só para a gente ver isso acontecer. Clica em OK e está lá. A foto vai ser atualizada a partir desse novo ajuste que eu fiz no Camera Raw. Então, eu consigo trabalhar com o arquivo RAW já dentro do Photoshop, já depois do momento em que eu estou com essa foto, com esse arquivo aberto no Photoshop, se ele estiver na forma de um objeto inteligente. Isso pode ser bastante útil, como eu falei e reforço, para ajustes tonais, que é sempre mais eficiente quando feitos num arquivo RAW do que num arquivo de pixels. Então é isso, pessoal. Essas foram as 3 dicas sobre objeto inteligente. Espero que esse conteúdo seja útil para todos e que também esclareça a dúvida da Iná, que foi ela que deixou essa sugestão no comentário de um dos vídeos. E se você também tem dúvidas, se você tem uma sugestão sobre um assunto para a gente abordar aqui no canal, deixa aí nos comentários. Isso é sempre muito legal, porque a gente tem uma troca mais próxima com quem está assistindo o vídeo. Se o vídeo for legal, se o conteúdo for interessante, não esquece de curtir, de compartilhar. Se você não está inscrito no canal, se inscreve. Isso é muito útil para o canal. Isso faz com que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante. Vai mostrar esse conteúdo para outras pessoas que talvez também possam se beneficiar desse material. Para finalizar, antes de finalizar, na verdade, eu queria deixar só um recadinho.
Se você está procurando um curso de Lightroom completo, estruturado, que vai te ajudar a construir um fluxo de trabalho seguro e consistente, dá uma olhada no nosso curso Lightroom Classic Total. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. O curso está bem bacana, é um investimento bem razoável, acesso vitalício 100% online, daí você pode estudar no seu ritmo e com um conteúdo bastante interessante. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.